Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Ou como diz o termo em grego, né? Bíblico, Heirene Tukiri. Hoje nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho uma absoluta certeza que vai fazer grande valia na sua trajetória, em nome de Jesus. Antes de tudo, né, eu quero pedir para você, por favor, você pudesse se inscrever no nosso canal, um canal novo, está começando agora, tem um mês aproximadamente. Nós já temos alguns resultados, mas são pequenos diante daquilo que nós queremos alcançar. Então, por favor, nos ajude nessa trajetória e com certeza você vai estar abençoando vidas também, que às vezes vai ouvir uma palavra de Deus, ouvir um recado, e com certeza vai ser abençoado. Então, Deus abençoe você em nome de Jesus e vamos para ela, a palavra de Deus, que é o norte da igreja. A mensagem que eu quero deixar para você nesse dia abençoado é sobre o reino dividido de Salomão. Como sempre, eu tenho uma característica de apresentar alguns fatos antes de trazer o recado ou a famosa reflexão, né? Eu sempre deixo alguma informação, algum pano de fundo informativo, que é para você literalmente também estudar a palavra de Deus junto comigo, aprender junto comigo, e assim o corpo de Cristo é aperfeiçoado. Então, toda a escritura é inspirada, nós acreditamos nisso. Então, nós vamos tirar alguns ensinamentos do reino dividido. E o texto que nós vamos usar por base é 1 Reis, do capítulo 12 ao capítulo 14. Eu vou estar lendo os textos para você, mas antes disso, deixa eu explicar uma situação que aconteceu. Nós sabemos que Salomão literalmente se afundou na idolatria. Salomão, ele se afundou na idolatria. Isso é plausível nós falarmos aqui, que é bastante concreto. Salomão se afunda na idolatria. E o texto sagrado vai nos dizer que Salomão se afundando na idolatria, Deus, ele divide o reino que até então era um só. Na verdade, nós falamos de 12 tribos, né? Contando com os filhos de Jacó, ali, que eram 12, quando foram entrar na terra prometida. Mas nós sabemos que José, da tribo de José, veio 2 tribos, Efraim e Manassés. Então, aí já não seria 12 tribos intactas, mas sim seriam 13 tribos. Mas o texto sagrado vai nos orientar de forma bastante clara que Salomão, por pecar, Deus provoca a rachadura no seu reinado. Então, de um lado ficou Roboão e de um outro lado ficou Jeroboão. Os reis de Judá, o reino de Judá, foi literalmente ali presidido pelo rei Roboão. E os reis de Israel, no caso o reino de Israel, que são as 10 cidades, né, as 10 tribos de Israel, foi presidido por Jeroboão. Então nós temos aqui os reis de Judá, ao todos, foram 19. E os reis de Israel foram 19. E os reis de Judá foram 20. Então, literalmente, eu vou deixar aqui um quadro para você também me acompanhar nesse raciocínio. Só que quando Jeroboão assume, literalmente nós vemos que Jeroboão, quando ele assume as 10 tribos, porque Roboão não conseguiu manter as 12 tribos intactas depois da morte de Salomão, Salomão morre e Roboão, como filho de Salomão, ele vai tentar manter essas tribos intactas, só que não vai conseguir. Então, Jeroboão assume 10 tribos e Roboão fica com as outras 2 tribos. Então nós temos aqui o reino de Israel, com 10 tribos com Jeroboão, que ele assume em 937 a.C., a partir de Reis capítulo 11, e nós vamos ter o reino de Judá com Roboão, que assume também em 937
antes de Cristo. Também está em 1 Reis, capítulo de número 11. Agora vamos observar alguns dados e eu gostaria de falar um pouco sobre o que Roboão fez quando ele viu a oportunidade de se tornar rei. Quando Roboão viu a oportunidade de se tornar rei, ele tomou algumas medidas, que essas medidas literalmente são bastante... nós podemos tirar bastante ensinamentos dessas medidas. Na medida política, digamos assim, nós vamos observar que as 10 tribos até então não têm uma capital. No livro de 1 Samuel, no capítulo 6 até o capítulo 8, nós vamos ver que Davi ele centraliza a nação de Israel para ir a Jerusalém, a antiga Jebus. Eles vão a Jerusalém adorar. Tem um sacerdócio levítico, tem um sacerdócio que cuida de toda a parte sacrificial, tem um templo, literalmente, que até então não era o templo de Salomão, que até então era um tabernáculo de Davi, que Davi construiu, um templo móvel no caso, né? Então nós vamos ver literalmente tudo centralizado em Jerusalém. Então o povo subia, a nação de Israel subia nos períodos festivos e ia até o tabernáculo chamado Tabernáculo de Davi. Tem um livro muito curioso, vou até pegar aqui para você aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui. É um livro muito curioso que você vai aprender muito. O autor é Kevin Corner. Esse livro aqui, ó, O Segredo do Tabernáculo de Moisés. Tem O Segredo do Tabernáculo de Davi. Eu já tive esse livro, O Segredo do Tabernáculo de Davi. É muito bom também. Então eu aconselho você a ler esses livros aí. Então, quando isso acontece, Davi ele centraliza o reino. Depois de centralizar, o texto vai dizer que vem Salomão. Deus unge Salomão, dá uma sabedoria sobre-humana para Salomão. Salomão começa muito bem, só que Salomão começa a se perder. Então o reino é dividido. Para nós ganharmos tempo, então nós vamos entender que o reino de Israel e o reino de Judá. Judá foi assumido por Roboão, filho de Salomão, e Israel foi assumido por Jeroboão. Então logo nós vamos entender que Jeroboão ele vai tomar algumas medidas políticas. E eu queria passar dentro dessas medidas com você. Capítulo 11, capítulo 12, versículo 25, vai dizer que a primeira medida que ele faz é edificar Siquém. Edificar Siquém. E ali ele vai deixar a sua residência fixa. Há um dado aqui bastante curioso, porque a palavra Siquém significa ombros ou costas. Então, literalmente, o que Jeroboão está tentando fazer é fortificar o seu reinado, deixando o seu reinado impenetrável, deixando o seu reinado inviolável. Então, ele decide montar uma capital, e essa capital se torna Siquém. Então, aqui Jeroboão está tomando uma medida política que literalmente vai proibir das outras nações atacar ele pelas costas. Ele está solidificando o seu reinado. Só que o texto vai dizer que ele edifica Siquém, e a segunda cidade que ele vai edificar é uma cidade chamada Penuel. Isso na Almeida Corrigida, Penuel. No original é Fenuel. Essa palavra Fenuel significa estar perante a Deus, estar perante o Senhor. Então, nós vemos que o início do reinado de Jeroboão, ele ele tem a característica de deixar o seu reino inviolável, impenetrável. Ele literalmente faz com que o seu reinado não seja atacado pelas costas, e ele até então tem um sentido, um início de estar perante Deus, de edificar algo perante Deus. Mas o texto vai dizer que a terceira cidade que é edificada é uma cidade chamada Tirzá. Isso está literalmente no capítulo 14. Jeroboão I, o filho de Jeroboão, quando assume, ele literalmente sai da onde o seu pai tinha construído, que é Siquém, e ele vai para Tirzá. Então nós temos 3 lugares aqui: Siquém, Fenuel ou Penuel, conforme a revista Almeida Corrigida,
a linguagem. E nós temos também Tirza. No original não é Tirza, no original é Tirtizá. A palavra Tirtizá significa favorável no original hebraico. Favorável. Eu não vou entrar aqui na questão simbólica de números, né, no caso. Eu não vou entrar aqui nessa questão, porque no hebraico, cada letra significa um número. Cada número, literalmente, nós temos um significado. Poderia estar falando aqui para vocês sobre esses 3 lugares, mas não é o intuito aqui onde eu vou estar explicando sobre numerologia cabalística com vocês. É algo que, literalmente, nós podemos aprender muito sobre o hebraico. Nos ajuda muito, literalmente, nos estudos aqui do Antigo Testamento. Então, olha o que ele faz. Ele faz totalmente contrário ao seu pai. Ele não defende as costas, ele sai de um lugar onde já está estabelecido o Jeroboão I, ele sai de um lugar que ele está perante Deus, e literalmente agora, Jeroboão I, ele vai para Tirtizá, que significa favorável. E o texto vai dizer que literalmente acontece morte em Tirtizá. O texto vai dizer que o menino de Jeroboão I, ele morre em Tirtizá, porque sempre que nós trocamos a presença de Deus, sempre que nós trocamos a vigilância, sempre que nós trocamos algo que Deus estabeleceu para as nossas vidas e vamos para um lugar que é favorável, mas é contrário àquilo que Deus está estabelecendo, algo morre perto, se não dentro de nossas vidas. Então, o texto vai dizer que acontecem essas 3 coisas. Agora, vamos entender uma situação aqui. Porque Jeroboão, ele literalmente está convencido de que ele tem que tomar algumas atitudes para que o povo não passe a fronteira e vá para Judá. Porque, como eu disse para você, a capital era Judá. A capital, até então, é Judá, na cabeça dos israelitas. Então, em 937 a.C., muitos, quando Jeroboão e Roboão assumiu, tanto Roboão como Jeroboão teve esse conflito, porque o povo queria adorar em Judá. O povo queria adorar, só que Jeroboão fica com medo do povo adorar em Judá e não querer voltar mais, ou querer ficar, literalmente, em outro lugar que eles possam ir para Judá tranquilamente adorar a Deus. Então, a primeira coisa que ele faz é criar um novo símbolo sagrado. Anote isso. Primeira coisa que Jeroboão faz de forma religiosa para deixar o povo aprisionado é criar um novo símbolo sagrado. 1 Reis, capítulo 13, versículo 28, vai dizer que ele pega um conselho, através desse conselho, ele cria 2 bezerros de ouro para o povo adorar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o símbolo de Yahvé, que o símbolo do Deus Todo-Poderoso, que a arca da aliança que estava em Judá, agora é esquecida e eles começam a adorar um bezerro de ouro. Você já deve com certeza ter ouvido a história de Arão e o bezerro de ouro que os israelitas fizeram no Antigo Testamento. Moisés adorando a Deus no Monte Sinai durante 40 dias. A Bíblia vai dizer que ele desce, ele vê aquela lambança espiritual que os filhos de Israel estavam fazendo, adorando o bezerro. E o texto vai dizer que ele chama os levitas, e os levitas passam a espada matando mais de 42 mil pessoas no meio do deserto, o povo que era idólatra. Então, quando um novo símbolo sagrado é levantado, eu aprendo uma coisa. O que você aprende, evangelista? Primeiro, a sua tentação, ela sempre, geralmente, ela vai vir no seu ponto fraco. Do jeito que eles levantaram um bezerro de ouro no Egito e a nação cedeu, é levantado um bezerro de ouro agora e a nação de Israel cede novamente. O teu inimigo, geralmente, ele vem do mesmo lugar. Você está falando de forma isolada. Não, querido. A Bíblia vai dizer que Davi, ele encara um gigante, capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Esse gigante é filisteu. E o texto vai dizer que, anos depois, ele vai se encontrar com um gigante chamado Isbosete, que também é filisteu e vai tentar matar Davi, quando Davi está cansado.
Então o seu inimigo ele sempre vai vir do mesmo lugar. O que você tem que fazer? Se preparar. Saber que existe um Deus só, que está literalmente, tem que estar centralizado na sua vida. E o texto vai dizer que a nação de Israel cede. Outra, segunda medida religiosa que Jeroboão fez, um novo lugar para os cultos. Por quê? Porque os cultos eram estabelecidos no tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Davi. Agora não. Ele pega, e o texto vai dizer que ele pega esses reis, ele pega esses bezerros, e ele vai colocar um em Betel e outro em Dan. Agora observe que Betel e Dan são lugares que são considerados literalmente lugares acessíveis e lugares de adoração, porque Betel foi aonde Jacó, depois de ter fugido de Esaú, ele deita nessa pedra, ele unge, a Bíblia diz que a pedra é ungida com azeite, ele deita, e a Bíblia diz que um anjo anjos, na verdade ali é malahim, né, a palavra em hebraico, começa a descer e subir e descer, e ele acorda dizendo, olha, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. E ele levanta um altar ali. Ele levanta um altar. Então a artimanha de Satanás aqui, com Jeroboão estabelecendo novos lugares para culto, é às vezes agir de mentira, mas colocando traços de verdade. Foi isso que a serpente fez com Eva. Foi isso que a serpente fez com Eva. Aí ela vai chegar para Eva e vai falar, olha, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. E Eva foi conhecedora do bem e do mal, literalmente. Então a serpente agiu de forma literalmente colocando a mentira embutida dentro da verdade, fazendo com que Eva viesse a se ludibriar. E os filhos de Israel, aqui também, eles caem nessa falácia do inferno. Não existe outro lugar para culto. Lugar para culto é aonde literalmente Deus estabeleceu. Vá na casa de Deus. Vá à igreja. Na igreja Deus te renova. Na igreja Deus fala com você através da sua palavra, que a palavra é a maior revelação. Na igreja Deus está com você, confortando. Seja qual for o problema que você esteja passando, a igreja ainda é o melhor lugar para você estar. Então, Jeroboão literalmente faz com que o povo tenha um novo símbolo sagrado. Depois, faz com que o povo troque de lugar de culto. Eles não vão mais em Israel, em Judá. Eles agora estão adorando em Betel e em Dan. Terceiro, a Bíblia vai dizer que Jeroboão promove uma valorização do santuário anterior. Valorização do santuário anterior. O texto vai dizer no capítulo 12, versículo 31, assim: e fez também casa dos altos. E fez também casa dos altos. Eles literalmente pegam a estrutura, que é uma estrutura do tabernáculo entre átrio santo e santíssimo, e promove ali num lugar alto para o povo adorar e esquecer literalmente de Judá. Olha só, entenda uma coisa. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 31. Isso daqui é uma outra reflexão que eu vou deixar para vocês. E fez a casa dos altos, e fez sacerdote dos mais baixos. E fez, olha só, versículo 31 do capítulo 12. E fez casa dos altos, e fez sacerdote dos baixos. Olha o que o texto está querendo dizer. Ele faz uma casa para o povo adorar em um lugar alto, mas o sacerdócio é dos lugares mais baixos. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, isso aqui é uma reflexão imensa. Então, fora a valorização do santuário diferente do que havia em Hebrom com Davi, e agora, no caso com Salomão, né? Salomão constrói o templo. Olha o que acontece. O texto vai dizer que eles fazem uma casa nos lugares altos para o povo ir, mas o sacerdócio não é da tribo de Arão. O sacerdócio literalmente é de uma família que não tem
que não tem literalmente ligação com os filhos de Levi. E fez sacerdócio dos lugares mais baixos, do povo que não eram filhos de Levi. A instituição do novo sacerdócio. Sacerdócio aqui fala de liderança, fala de alguém que está na frente, Cristo. Quem é o seu líder é Jesus. Quem te guia é Deus. Você tem que ser guiado por Deus e por isso daqui, ó. Nada do que falarem dentro da igreja, seja em qual lugar for, em qual templo for, em qual religião for, nada do que falarem contra a palavra de Deus permanece de pé. E o texto vai dizer que o povo, mesmo assim, o povo adora, o povo se submete, o povo veda aos seus olhos, o povo fica que nem um animal, sem ter com que olhar para a esquerda e para a direita. Eles ficam literalmente travados nas rédeas de Jeroboão. E o texto vai dizer que passou-se anos. Eu vou fazer o seguinte, para você entender, eu vou deixar um diagrama aqui, ó. Aqui, ó. Vai aparecer aqui. De Israel e de Judá. Você vai ver que a duração de Israel foi 210 anos, a duração de Judá foi 345 anos. Teve 19 reis para Israel, 20 reis para Judá. Você vai ver quem foi os pais e os seus sucessores. Você vai ver literalmente como foi a morte, literalmente. Tudo que aconteceu, você vai ver nesse diagrama aqui. Um diagrama básico que eu vou deixar aqui para você. Tá bom? Deus abençoe, fique com essa palavra. Não deixe o seu reino ser dividido. Não deixe a sua casa ser dividida. Porque quando a sua casa é dividida, a adoração não é mais centralizada a Deus. Quando a sua casa é dividida, você vai mudar daquilo que é fixo, daquilo que é perante Deus para aquilo que é favorável. Aquilo que é favorável nem sempre vai te levar a lugares verdadeiros. Às vezes Deus dificulta sim a nossa história, mas Deus está falando contigo. Fique na posição que Deus estabeleceu. Porque um reino dividido, palavras do sábio Jesus, não pode subsistir. Deus abençoe a tua vida e até a próxima palavra. Fique com Deus. Amém.